foi a reação do mundo todo às ameaças do Trump ao Brasil, de tentar chantagear, intimidar, ameaçar militarmente, quer dizer, a ponto do próprio governador da Califórnia, né, e outros governadores de Illinois, por exemplo, se manifestarem publicamente que o projeto do Trump é de instalar uma ditadura, uma autocracia, porque eles geralmente só pegam briga com lugares que eles podem chegar e destruir rapidamente, né? Tipo Líbia, né, o Iraque. Eles gostam de pegar o adversário fraquinho. Tem demógrafos que podem fazer essa análise, né? Só que assim, a pandemia foi para debaixo do tapete, sumiu, né? Sumiu a campanha de vacinação, sumiu os dados, sumiu o outrage, né? Como a minha secretária americana gosta de falar, sumiu toda a indignação. Ela foi simplesmente sepultada. Não vamos falar, deixa para lá, esquece, já passou. E não passou. Semana passada, os Estados Unidos teve um pico de casos e, pela primeira vez desde 2022, vários estados começaram a recomendar as pessoas andar com máscaras novamente. No metrô, nos aviões. Eu ando de máscara. Eu não entro num avião ou num lugar fechado com muita gente sem estar de máscara. Até prova em contrário, eu nunca peguei, né? Porque eu sempre me policiei demais. Mas uma das pautas que eu lamento profundamente que esse governo abandonou é essa. E totalmente inesperado para mim. E eu vou agora, daqui para frente, bater nessa tecla em todo lugar que eu for, aqui e fora do Brasil. O Brasil tem, sim, que homenagear as vítimas e os familiares e os profissionais de saúde que ou morreram ou ficaram doentes ou que passaram, né, trabalharam nas trincheiras com risco da própria vida. Nós tínhamos que ter um monumento, provavelmente em Brasília, lá monumento da Guerra do Vietnã, com o nome de todas as vítimas oficialmente reconhecidas que faleceram, e tínhamos sim que ter o reconhecimento do governo brasileiro, seja lá quem for o presidente, de qual partido que seja, dos erros que o governo brasileiro cometeu, e um pedido de desculpas oficial à sociedade brasileira por todas as barbaridades, as incompetências e os crimes contra a saúde da população. E os responsáveis, né, aquela palhaçada que foi a CPI, que virou a maior pizzaria da história brasileira, nós temos que ter coragem de reviver tudo o que aconteceu, porque enquanto a gente não puser um ponto final e punir os responsáveis por essas 700.000 plus mortes, que significam, se você parar para pensar, milhões de vidas afetadas. Crianças que ficaram órfãs, parentes que perderam seus maridos, filhos, mulheres, né? É o maior evento de perda humanitária, de perda de vidas na história do Brasil, num período tão curto. Tá? O Brasil não teve as perdas que outros países tiveram nas guerras mundiais, mas esse, em 2, 3 anos, para vocês terem uma ideia, março e abril de 2021 foram os meses mais letais da história do Brasil. Até onde a gente tenha registros, né? Mais de 100.000 pessoas em cada um desses meses morreram em decorrência da incompetência do governo à época, né? Então, eu acho que se é para a gente lavar a alma de vez, limpar o fígado de vez, a gente precisava fechar todos os capítulos que ainda estão abertos, entendeu? E por isso que eu dediquei o meu livro, vocês viram, né? Eu mandei para vocês nos agradecimentos a todas as famílias que perderam entes queridos durante o golpe de 64 e os subsequentes subgolpes que ocorreram em 68, 77, enfim, né? E, de certa maneira, dediquei também ao meu pai, né? Que me imbuiu com essa noção de que a gente tem que pedir justiça até o final do último suspiro de vida. Que a gente nunca pode renunciar ao direito inalienável de receber justiça, né? Seja o tempo que leve e que demore. Então, eu acredito que o dia 11 de setembro poderia ser, sim, imortalizado na história do Brasil como o dia em homenagem às vítimas da pandemia, tanto as fatais quanto as que sobreviveram com
né, Covid crônica, os parentes que sobreviveram à perda dos seus entes queridos, e seria extremamente simbólico, porque ele seria no dia da condenação de pessoas que foram intimamente culpadas da tragédia que nos atacou, que nos envolveu. Seria muito, muito simbólico que uma decisão judicial da Suprema Corte do Brasil, que não se intimidou, diga-se de passagem, tenho todas as críticas à história do STF, né? Não precisa nem lembrar, né, do que aconteceu na história do STF com a mulher do Prestes, com a AI-5, enfim. Mas ninguém pode negar que a resistência do STF às pressões internacionais, às pressões locais, às tentativas de intimidação de toda sorte, foi o que garantiu, pela primeira vez na nossa história, uma decisão onde militares e civis responsáveis por um crime de traição, né? Por isso que eu pus na minha postagem, eu achei que o Xandão foi até leniente demais, 27 anos é muito pouco, entendeu? Não interessa que tem 70 anos, ali cabia mais, a goleada tinha que ser maior, mas enfim, tá de bom tamanho, mas eu acho que não é o fim, eu acho que é o começo de um outro capítulo na história institucional do Brasil e honestamente, com toda a sinceridade, na noite do dia 11, eu senti muito orgulho. Bom, para você ter uma ideia, vários políticos do Partido Democrata se manifestaram claramente, né, dizendo que é uma vergonha nacional para os Estados Unidos, para o governo americano, tentar influenciar, tentar intimidar uma instituição jurídica brasileira num julgamento que diz respeito apenas ao Brasil, né? Eu fiquei até surpreendido com o número de políticos americanos que geralmente ficam no muro, né, mesmo sendo da oposição, com o grau com a intensidade das críticas que eles fizeram à posição do governo americano de tentar chantagear, intimidar, ameaçar militarmente, quer dizer, né? Ninguém em sã consciência consegue acreditar, né? Os caras mal estão dando conta de segurar a onda no país deles, né? Haja visto, né, o que aconteceu nesse último atentado, realizado por até prova em contrário, pelo menos o que o FBI está alegando, por um seguidor do Trump, tá? Que achava que o cara que ele assassinou era light demais. Essa é a última notícia que o New York Times acabou de publicar. Se é verdade ou não, a gente vai saber mais tarde, mas claramente as contradições internas dos Estados Unidos são tão gigantescas nesse momento, e eu, com quase 40 anos de né, experiência vivendo lá, eu nunca vi nada igual. Vários autores publicando livros hoje, nos últimos 3 anos, dizendo que as condições que se encontra hoje o país são muito semelhantes às vésperas da Guerra Civil Americana do século XIX, né? Uma divisão quase que completa, né, em todos os domínios, né? Você não consegue consenso em absolutamente nada, a ponto do próprio governador da Califórnia, né, e outros governadores de Illinois, por exemplo, se manifestarem publicamente que o projeto do Trump é de instalar uma ditadura, uma autocracia. Eu nunca vi isso na política americana, tá? Eu acompanho a política americana até antes de ir para lá. Desde os anos 70, desde o Watergate, eu me interesso pela política americana e li tudo que eu pus minhas mãos antes de ir para lá. Estudei a Guerra Civil. A minha secretária americana, Susan, disse que eu provavelmente sei mais sobre a Guerra Civil do que muitos americanos, porque eu li toda a literatura do maior scholar chamado Shelby Foote, que escreveu 3 volumes de quase 700 páginas cada volume, porque eu queria entender o que tinha acontecido, porque foi o evento formador, né, dos Estados Unidos, na minha opinião, mais do que a guerra de independência, a guerra civil foi, e ela nunca terminou, segundo o próprio Shelby Foote. Ela nunca terminou, e eu tenho prova cabal disso agora. Ela está sendo disputada até hoje, né? Então, o que é muito interessante
que de pouca repercussão aqui no Brasil, foi a reação do mundo todo às ameaças do Trump ao Brasil, contra ele. Né? Na Europa, na Ásia, na África, foi quase que unânime. Você não tem um país que apoiou, né, essa tentativa de intimidação, de chantagem, né, porque é o modo operandi do cara. O cara opera assim, é só você ver o que ele fez durante a vida toda em Nova York, né? Ah, e ele tem acusações gravíssimas pesando sobre ele, ele precisa distrair a imprensa, precisa distrair a opinião pública, né? Por isso que ele mandou os barquinhos aí para a costa da Venezuela, né? Porque essa é a tática americana há décadas, né? Desde do começo do século XX, né? Que é criar uma guerrinha para distrair das crises internas. Né? Só que a questão do Brasil ela é um pouco mais séria, um pouco mais grave, porque eles geralmente só pegam briga com lugares que eles podem chegar e destruir rapidamente, né? Tipo Líbia, né? O Iraque, eles gostam de pegar o adversário fraquinho. Às vezes eles, né, se dão mal. No Vietnã, Afeganistão. Agora, uma briga com o Brasil é uma briga complicada. Não é uma briga trivial. Não é uma disputa trivial. Claro que se você for levar para o aspecto militar, não tem contexto, mas não é esse o ponto. A questão geopolítica aqui é muito maior. Ela é muito mais complexa do que só uma questão militar, mesmo porque os Estados Unidos não têm condição de sustentar. Eles quase ficaram sem mísseis para defender Israel do bombardeio iraniano, que foi um choque para eles. Foi um choque para todo mundo, que o Irã tinha condições de retaliar no nível que teve, né? Então, a situação é muito delicada interna, eles têm um problema gravíssimo, que até o final do ano eles têm que aparecer com 9 trilhões de dólares para movimentar a dívida né, do país, a dívida pública do país, que já passou de 30 e tantos trilhões, né? E o problema é que a inflação está subindo, os juros estão altos e o serviço da dívida está ficando caríssimo. Ninguém quer comprar mais as notas do Tesouro Americano, entendeu? Que eram a coisa mais segura que existia no mundo. A China começou a se livrar, começou a comprar ouro, a Índia começou a comprar ouro, né? O Japão começou a se livrar das notas da dívida americana e eles têm um problema de insolvência no futuro aí, no horizonte. Tanto é que vocês devem ter notado, o ouro explodiu e o dólar caiu, despencou. Então, eles estão procurando tirar o foco principalmente dessa questão econômica e também do escândalo do Epstein, né, que promete ser muito maior do que o Watergate. Várias ordens de magnitude maior. Mas, de qualquer maneira, eu até fiquei surpreso com o número de políticos tradicionais americanos que se manifestaram literalmente enojados com a tentativa de intimidação do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Brasileira, do governo brasileiro, porque, na realidade, aqui entre nós, né, nós podemos usar a linguagem coloquial, a imposição dessas 50% de tarifa para um país que só dá lucro para os Estados Unidos, porque eles têm um superávit na balança comercial conosco, foi uma tentativa de chantagem, né? Óbvio. É quase como um mafioso chantageando alguém. É um método clássico, né, da extorsão. E isso não passou batido, né? Não passou batido, como não passou batido a negação de vistos para, né, membros do governo brasileiro participarem da Assembleia da ONU, que aparentemente uma parte dela, a qualquer momento, pode ser transferida para Genebra, né? Pelo que eu conversei com um diplomata essa semana, um diplomata brasileiro que trabalha próximo à ONU, a situação está tão louca que Nova York pode perder pela primeira vez na história o monopólio da realização das Assembleias Gerais da ONU, porque eles estão negando vistos, né? E é isso, é uma situação geopolítica única, acho que é o momento mais tenso desde o final da Guerra Fria, né? E onde você tem gente no comando dos Estados Unidos que não tem a menor noção de nada, né? Nicolás, queria que você comentasse
um ponto que eu acho que é importante nessa situação dos Estados Unidos, que é a saúde. Tem várias informações falando do caos que está ficando a saúde e o impacto disso não só internamente, como para o mundo todo em relação às pesquisas e tal. Como é que você vê a questão da saúde nos Estados Unidos? Você tem um ministro que, né, que é o responsável pelo Departamento de Saúde, né, que não só cortou em mais da metade a verba do National Institute of Health, que financiou minha carreira inteira, durante quase 40 anos, né? Pesquisa básica em medicina, né? Tudo. Interface cérebro-máquina foi desenvolvida com recursos vindo do NIH. Ele não só, basicamente, decepou as pernas da ciência biomédica e também, não ele, mas o outro ministério cortando as verbas do National Science Foundation, matou a ciência básica. Eu acabei de voltar do Chile, visitando o maior observatório do mundo hoje em dia, que é o ALMA, né? Lá no Chile, e todas as pesquisas que dependiam da NSF estão indo para o vinagre. Os americanos estão perdendo tempo de telescópio, estão perdendo tudo, porque foi cortado mais de 50%. Mas o pior do que isso, o cara está demonizando as vacinas e está instruindo as famílias a não vacinar as crianças. Então, o que está acontecendo? Está começando a ter focos de epidemia de sarampo pela primeira vez em décadas, né, no Texas, em outras regiões, Indiana. O Covid está voltando, não tem vacina, né? Aliás, não tem vacina aqui também, tá? Não tem vacina para todo mundo. Pessoas que não forem do grupo de risco quiserem se vacinar, não tem também. E eu volto a dizer, o Covid não desapareceu. A semana passada, o susto nos Estados Unidos foi gigantesco. E alguns meses atrás tivemos outro pico, né? Nós paramos de monitorar águas de esgoto aqui, que era um indicador precoce, né? Do aumento de casos não detectados pela rede de saúde. Mas nos Estados Unidos, como você não tem um sistema de saúde único e você não tem um sistema público de nada, quem não tem seguro-saúde despenca no pronto-socorro. Só que os hospitais não vão te internar, ou se vão te internar, vão tirar de você sua casa, sua pele, sua roupa, tudo que você tiver, porque, né, eles têm um business plan que é basicamente a teoria do mercado, entendeu? Você não se trata de graça lá como você se trata aqui no SUS, por exemplo. E está colapsando. As pessoas estão começando a não ter condição, nem as pessoas que pagam o seguro estão conseguindo, por exemplo, se você tem uma doença, um câncer que requer um tratamento longo, ou você precisa de uma cirurgia muito elaborada, certas empresas de seguro estão negando, e você tem que pagar do seu bolso, né? Então, a história que ocorreu na pandemia, que eu acho que eu contei para vocês na época, até na minha cidade, de pessoas que se recusavam a ser entubadas e ir para UTI porque tinham medo de perder a casa e deixar para a família uma dívida, né? E morriam, né? Morreram porque não queriam, morreram asfixiadas, porque não quiseram ser entubadas. Está começando a ocorrer de novo, né? E na realidade, o americano médio está basicamente descobrindo que ele foi enganado, né? Porque ninguém está ali, ninguém que tomou o poder nos Estados Unidos na última eleição tem qualquer compromisso com o como a gente chama do Little John, entendeu? O cidadão, né, que vive de cheque para cheque. Lá não tem justiça trabalhista. Tá? Você é demitido, você tem um cheque de 2 semanas e acabou. O seguro-desemprego dura um pouco lá, mas é uma merreca. E pela primeira vez, você vê jovens entre 24 e 32 anos saindo do college, né, sem conseguir emprego. Então, o desemprego nessa faixa mais jovem passou de 10%, que é algo para o americano inaceitável. E uma métrica que é muito usada lá, que é a média de idade do comprador da primeira casa, que nos áureos tempos, né, da economia americana disparando, estava nos 25, 26 anos, ela está chegando a 40 anos. Ou seja, a pessoa não consegue mais sair da universidade, pegar um emprego e comprar sua casa. A média de idade está subindo, e o que aconteceu a semana passada, pela primeira vez desde a crise de 2008, existiam 500 mil imóveis a mais à venda do que procura de imóveis.
500 mil de imóveis onde há mais do que o número de pessoas que se declara querendo comprar uma casa. Ou seja, e com a bolha da inteligência artificial, né, se formou uma mega bolha no mercado de ações, que é maior, nesse instante, se você calcular a razão que eles usam lá, que é o preço da ação versus os earnings, né, o que a empresa ganha, né, de revenue, é o maior índice, maior do que o crash de 29 e maior do que o crash de 2008. A Bolsa dos Estados Unidos nunca teve uma bolha desse tamanho. Ou seja, na hora que essa fantasia da inteligência artificial explodir, ela vai levar a Bolsa, vai levar a economia dos Estados Unidos e provavelmente vai levar a economia do mundo. Porque nós estamos falando de uma indústria que investiu quase $1 trilhão nos últimos 3, 4 anos e não tem retorno.